Quem hoje deseja ouvir a voz do Senhor? Você precisa ouvir a voz de Deus? E Deus tem uma coisa muito importante para falar aos nossos corações. Amém, pessoal? Eu gostaria que vocês primeiro usassem a imaginação. Quem tem imaginação? Use a imaginação. Não, eu vou dar um exemplo, porque eu não sei se vocês são bons de imaginação. Também é assim, né? Será que vocês são bons de imaginação? Também, né? Bom, use a imaginação, vai. Use a imaginação. Imagine um marido e uma esposa. Aí, a esposa chega no marido e fala assim: amor, precisa lavar a louça. E aí o marido responde assim, marido cansado, trabalhando o dia inteiro. Quem é que é os maridos que trabalham o dia inteiro? Provavelmente sua esposa também. Mas aí o marido fala assim: é questão de divórcio? É questão de divórcio? Vocês estão conseguindo imaginar? Vem cá, marido. É melhor eu fazer desenhado, porque vocês não estão sendo bons de imaginação. Pela cara de vocês, vocês não estão imaginando. Pegou? Pegou o exemplo? E aí, no outro dia, a esposa chega e fala assim: marido, tem que consertar aquilo ali que está quebrado. E o marido está cansado. E aí ele me faz uma pergunta. Uma pergunta. É questão de divórcio? É questão de divórcio? Fala pra jeitinho que era pra falar, hein? Claro que não. Que pergunta idiota. Você acha que eu vou me divorciar por causa de uma lâmpada queimada? Então depois eu troco. Depois ele troca. Esse depois não Vai pegando, vai pegando. Aí no outro dia, precisa limpar algo lá que o filho fez de errado. Amor, estou corrida aqui fazendo isso daqui, você precisa lá limpar lá. Não é questão de divórcio? Só me dá maluco. Claro que não. Não vou me divorciar dele, porque ele não quis limpar o quê? O chão. Então daqui a pouco eu limpo, tá? Daqui a pouco eu limpo. Estou cansado, estou descansado aqui, quando eu vou lá. Deu para entender, pessoal, esse exemplo? Deu ou não deu? Deu. Para pensar, pode sentar lá. Para pensar. Cada vez que a esposa pede para ele fazer alguma coisa, que tecnicamente ele tinha que fazer sem que ela pedisse, mas ela tem que pedir. Cada vez que ela pede para ele fazer alguma coisa, é questão de divórcio? É questão de divórcio? Em outras palavras, se eu não fizer, você vai se separar de mim? Como a resposta é não, é lógico, não. Eu vou separar de você por causa de uma louça. Então, o que acontece? A louça fica pra depois. A louça fica para depois e a pergunta é: quanto tempo vai durar esse casamento? Quanto tempo? Pouco. Porque não é questão de divórcio, né? Mas quanto tempo vai durar esse casamento? Quanto tempo esse casamento vai durar? As pessoas têm feito o pior com Deus. E eu gostaria que você entendesse uma coisa. As pessoas, elas são assim. Deus pede para elas fazerem alguma coisa, e aí elas falam: Senhor, é questão de salvação? É questão de salvação? Em outras palavras, qual é o mínimo que eu posso fazer
Qual é o mínimo que eu posso fazer nesse relacionamento sem, né, que eu perca os benefícios de estar casado? Não é assim? Agora imagina com Deus. Qual é o mínimo que eu posso fazer, Senhor, nesse relacionamento para eu não perder os benefícios que eu tenho de estar com o Senhor? Qual é o mínimo? Olha para pensar. O marido que se comporta dessa forma, né? Pensa desse jeito. Bom, se for motivo de divórcio, eu vou fazer. Como não é, então eu não vou fazer. Ele está ali disposto a dar o mínimo. O mínimo. É o mínimo possível para que aquele casamento não termine. É o mínimo. Ele não está disposto ali a fazer o máximo, ele está disposto a fazer o mínimo. Infelizmente, muitas pessoas têm feito o mínimo, têm usado o mínimo como padrão da sua vida. Eu estou dizendo em todas as áreas da sua vida. Quando você usa o mínimo como padrão da sua vida pessoal, isso também se repete na sua vida espiritual. Quando o mínimo, ele é padrão para você. Então, eu vou dar um exemplo aqui. No serviço, eu vejo pessoas, no serviço, eu vejo muitas pessoas fazendo o mínimo para elas não serem mandadas embora. Fazendo o mínimo. Quando era para ela fazer o máximo para ser promovida, para crescer, para prosperar, ela se preocupa em fazer o mínimo para ela não ser mandada embora. Então, aquela pessoa que cumpre o papel, sabe o papel? Ela chega, ela baixa o cartão, ela faz hora no banheiro, é o papel mal feito. Até a hora que ela nem alcança o mínimo, e aí ela é mandada embora. Mas muitas pessoas estão ali, no mínimo. Outras pessoas falam, não, eu faço o mínimo para eu não ser mandada embora. Quando era para ela fazer o máximo. Somente fazendo o máximo ela vai ser promovida, ela vai prosperar, ela vai ser bem sucedida, ela vai crescer, ela vai vencer, ela vai dar uma condição melhor para os seus filhos. Somente ela dando o seu máximo. Mas o que ela está disposta a dar? O seu mínimo possível. É o mínimo para você mandar embora. Se eu der um desvio, você mandar embora. Na corda bamba. É o mínimo para eu estar aqui. Mas, meu amado, isso foi um treino desde criança, né? Quando na escola a gente estuda, e muita gente estuda para tirar o mínimo. O mínimo para passar de ano. Qual é o mínimo? É 6? Então tá bom. Então eu vou estudar para tirar 6. Porque eu sei que 6 é o mínimo que eu posso tirar para eu o quê? Passar de ano. E a pessoa estuda para tirar 6, daquele jeito, sem responsabilidade, de qualquer forma. Porque ela sabe que 6 é o mínimo. Se der um desvio e ela tirar 5, tirar 4, lascou. Aí ela o quê? Repetir de ano. Porque a vida dela é o quê? Mínimo. Aí você treina a sua cabeça a sempre dar o mínimo, cresce e é o mínimo. Você está na escola hoje, tirou 6, perfeito. Ufa, tirei 6. Perfeito. Se você se satisfaz com o mínimo, você não vai mais se esforçar além do mínimo. Na vida sentimental não é a mesma coisa? Se uma pessoa aceita o mínimo, e o pior, de acordo com os padrões que ela mesma criou na mente dela. Tem gente que aceita o mínimo de acordo com o padrão que ela mesma desenhou na mente dela. Ai, ele é um estúpido, é um grosso.
Afinal, você não apanhar do seu marido é o quê? É o quê? Estão entendendo ou não estão? E tá bom então? Será que o mínimo é bom? Para pensar, porque às vezes as pessoas começam a achar que o mínimo é bom. Será que é bom? É o mínimo. Você não bater em alguém, é o mínimo. Você é um bom marido, não bate com a esposa, é o mínimo você não bater. Meu marido é um bom marido. Meu marido é um excelente marido. Ele xinga, ele berra. Mas ele não me bate. Ele é um bom marido. Não é o mínimo? Será que o mínimo é bom? Para pensar, amado. Aí, espiritualmente acontece a mesma coisa. A pessoa está tão acostumada a viver, a levar a vida dela em todas as áreas da vida dela, no mínimo, que com Deus é a mesma coisa. Ela acha que pode oferecer o mínimo para Deus, que vai ser o suficiente, que vai dar tudo certo. E aí ela faz esse tipo de barganha com Deus. Qual é o mínimo que eu posso fazer para ti, Senhor? É como o marido que pergunta para a mulher: você vai se divorciar de mim se eu não fizer isso? Se a resposta for sim, eu faço. Se a resposta for não, te vira. É isso, não é? Em outras palavras, qual é o mínimo que eu posso fazer para ti? E quando você mostra para Deus isso, que você quer dar o mínimo para Deus, está tudo bem. Qual é o mínimo, Senhor, que eu posso dar? Não faltar no culto, ok? Estou aqui. Qual o mínimo, Senhor, que eu posso dar? Ah, ouve louvores lá fora, ok? É o mínimo para ser chamado de cristão? É isso? Tem gente que nem o mínimo faz, né? Quanto mais dar o máximo, ser o máximo para Deus, ser o máximo. Quem já ouviu o termo fulano é o máximo? Alguém já ouviu o termo assim, falando de alguém? Nossa, não sei quem é o máximo. Normalmente, né, se fala, né, isso de pessoas que não se contentam em dar o mínimo. Pode perceber. Por isso que fulano é o quê? É o máximo. Eu tenho isso no meu coração. Eu tenho que dar o meu máximo em tudo que vem nas minhas mãos. Eu aprendi isso, eu vivo pegando o pé e brigando com o pessoal. Tem que dar o máximo. O que vem nas suas mãos é um serviço, tem que dar o máximo. É uma responsabilidade disso. Você tem que dar o seu máximo. Porque só dando o máximo você vai ser o quê? O máximo. Nossa, fulano é o máximo. Agora para pensar. Primeiro na sua vida pessoal. Você é o máximo na sua vida pessoal. Vamos lá. Na sua escola. Vamos lá para quem está estudando. Você é o máximo. Nossa, as pessoas olham para você e falam: ele é o máximo. Ele é bom. Aquela pessoa é inteligente. Ah, pastor, mas eu sou bom mesmo. Mentira. Não existe bom mesmo. Existe estudar. Quem estuda mais, quem estuda menos. Quem se dedica mais, quem se dedica menos. No seu serviço, você é o máximo? As pessoas no seu serviço falam assim: nossa, fulano é o máximo, nossa, fulano é melhor, fulano é bom no que ele faz, fulano eu posso contar, o seu patrão fala: eu posso contar com fulano. No dia que você recebe o seu salário, você recebe um elogio, uma bonificação, um agrado, algo que, olha, fulano é o máximo, esse fulano é bom. Se você não é tratado como o máximo, porque provavelmente você está dando o seu mínimo. Porque se você der o seu máximo, você vai ser tratado
Para ser o máximo, você tem que fazer o máximo. Seus filhos falam, meu pai é o máximo. Sua esposa fala, meu marido é o máximo. Seus filhos falam assim, minha mãe é o máximo. Minha mãe é... Então, algo de errado. O que eu tenho que fazer para ser o máximo? Então eu posso dar mais, eu posso fazer mais, eu posso ser o máximo, né? E por que para Deus não vai ser assim? Se na nossa vida nós temos que ser o máximo, temos que buscar dar o nosso máximo, porque para Deus a gente vai se contentar em dar o mínimo. Dar o mínimo para quem nos deu o máximo. Por quê? O plano de Deus para salvar a gente foi um plano qualquer? Quantos anjos devem existir? Milhares? Milhares. Um anjo poderia ter sido sacrificado? Não poderia. Era só Deus falar, Miguel, desça, salve a humanidade. Isso seria o mínimo que Deus poderia fazer. Provar o amor dele através dessa atitude. Mas como o amor dele é muito grande, é muito, muito grande, ele fez o máximo. Jesus aceitar trocar o trono de glória pela cruz foi o máximo. Jesus não estava acostumado a receber cuspidas no rosto. Jesus recebia honras e glórias no céu. Ele trocou honras e glórias por cuspidas, tá? Por chibatadas. Isso foi o máximo. Jesus é o máximo. Jesus é o máximo. Ele fez o máximo por nos amar. Por que tem tantas pessoas que não conseguem nem fazer o mínimo, enquanto outros se acham melhores por fazer o mínimo? Mesmo o mínimo não sendo o suficiente. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que quem está lá fora não faz nem o mínimo. E que aqui dentro existem pessoas que fazem o mínimo e fazem o máximo. Só que a pessoa que está aqui dentro fazendo o mínimo, ela não é superior à pessoa que está lá fora fazendo nada. Você está conseguindo entender o que eu quero dizer? Existem pessoas que não fazem nem o mínimo, mas existem pessoas que se acham melhores do que os outros porque ela faz o mínimo e ela não é melhor. Porque o muro é do diabo, a gente já ensinou, a gente já pegou. Quem sabe que o muro é do diabo? Sabe? Todo mundo sabe que o muro é do diabo. Todo mundo sabe o lugar do meio termo. Todo mundo sabe o que o meio termo gera em Deus. Porque não é quente nem frio. O que a Bíblia diz? Ou vomitar. Ou vomitar cheio da minha boca. Porque não é quente nem frio. Trazendo para a vida real, é melhor você nunca casar. Se você casar com alguém que vai te oferecer o mínimo, não é assim? É a mesma coisa espiritualmente. Você se acha superior por oferecer o mínimo, quando você tem todo o potencial de dar o seu máximo. Você tem condições total de dar o seu máximo, porque o seu amor, ele é medido de acordo com os esforços que você faz. Esse é o termômetro. O termômetro do amor não tem nada a ver com palavras. Ah, Deus, eu te amo. Não funciona nem aqui na terra. Quantas pessoas falam,
falo eu te amo, está ali judiando, batendo, roubando, traindo, falando eu te amo. Então eu te amo não é termômetro não. Termômetro do amor é a é o quê? Atitude. O termômetro é a atitude. Quem ama vai fazer o máximo. O que é o máximo? É apenas estar sentado na cadeira? O máximo é o quê? É fechar os olhos na oração? Você se sente superior àquele que está sentado olhando para a cara da pastora sem orar? Porque você está de olhos fechados ou de pé? Você se sente superior por isso? Isso é o mínimo. O máximo é você matar a sua carne. O máximo é você renunciar ao pecado. O máximo é você se arrepender dos seus erros. O máximo é você abrir mão do seu ego, do seu orgulho, para estar no centro da vontade de Deus. O máximo é fazer a obra depois de um dia cansativo. Você se dedicar e fazer a obra, estar pronto para aquilo. Isso é o máximo. Vir para a igreja é o mínimo. Ficar de pé, orar é o mínimo. Ficar sentado ouvindo a pastora pregar é o mínimo. O máximo vai ser o que você vai fazer com essa pregação. O que você vai fazer com aquilo que você ouviu é o que vai gerar o máximo. Se você vai fazer daquilo algo positivo ou se aquilo entrou por aqui e saiu por aqui. Você fez o mínimo. Está conseguindo entender, meu irmão? E por que a gente tem que fazer o máximo para Deus? Será que Deus tem nos dado o mínimo? Para a gente se contentar em dar o mínimo para Deus? Você que está em sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse em Efésios, capítulo 17. Fala sobre o tamanho do amor do Senhor por nós. E a palavra diz assim, Efésios 3:17. Efésios 3:17. Diz assim: e assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que com todos os santos, ou seja, todas as pessoas aqui da igreja, né, que buscam a Deus também, possam compreender qual a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecendo o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, e algumas Bíblias falam, a minha parte preferida, infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Olha só, para aí. Qual é o tamanho do amor de Deus? Não dá para ver, não dá para medir. O amor dele ultrapassa o máximo, porque não tem limite. Olha só, a gente pode afirmar Deus é o máximo, mas na verdade ele é além do máximo, porque não existe o quê? Limite. Como nós acabamos de louvar, é o quê? Grande, não é? Alto, tão alto, fundo, profundo. É o quê? É maior que o mundo.
para nós. Olha como o meu amor é grande. Olha por que você deve se sentir especial. O Rei dos Reis te ama demais. Te ama sem limites. Te ama muito. E aqui quando ele fala lá no 20, né? Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. Por isso que a pastora sempre fala que os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Você achou que era o quê? Minha opinião? Isso daí é uma frase que é a minha vida, né? Eu falo em todo culto, para vocês não esquecerem. Todo final de atendimento eu falo aquilo. Todo aniversário eu desejo aquilo. Para ver se entra na cabeça da pessoa. Isso não é minha opinião. A palavra de Deus está dizendo isso. Qual Bíblia aqui fala infinitamente mais? Não é muito forte? Eu gosto dessa versão, né? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Olha só. Olha o que Deus faz por nós. Por que a gente não deve se contentar em dar o mínimo para Deus? O que Ele tem dado por nós. O que Ele faz por nós. Ele tem sonhos. Quando a gente pensa pequenininho. Ele opera infinitamente mais acima daquilo que sonhamos, que desejamos. Talvez você tenha chegado onde você nunca esperou. Porque Deus te colocou numa posição maravilhosa. Talvez você sonhou com isso um dia tão pequeno e Deus te colocou em lugares maiores. Ou talvez você ainda não chegou nessa fase, mas se você crer, você vai chegar. Porque isso é promessa. É promessa de Deus. Que dos seus sonhos, infinitamente mais, se cumpra. Muito maior. Os planos dele é muito maior, é muito melhor do que os nossos pensamentos são capazes de pensar, do que as nossas orações são capazes de pedir. Enquanto você está aqui falando, Senhor, pedindo uma coisa, Deus está já tratando tudo que é necessário para que você cumprir de uma forma grandiosa. Então olha o amor desse Deus, olha o tamanho, sabe, do amor dele. E a esse, lá no 21, glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém, igreja? Percebe esse relacionamento? Percebe esse relacionamento? De um lado, Deus fazendo o máximo, fazendo além do que a gente pode imaginar. E do outro lado, quem? Nós, você. De um lado Deus, do outro lado você. Fazendo o quê? O seu melhor? Ou o cansaço te vence? Ou o teu ego te vence? Ou o pecado te vence? Ou as suas escolhas ainda são ruins? Suas decisões ainda são ruins? Ou você está na igreja por estar? Vou para a igreja, eu não quero fé. É questão de salvação, Senhor? Ah, meu amado. Entregue o seu coração a Ele. Seja tocado por este amor. E se permita amá-lo. Porque no relacionamento o que precisa ter é os dois ali juntos, sendo recíproco. Amém, pessoal? E se Deus nos ama, a gente já sabe que o nosso amor por Deus jamais vai chegar no tamanho do amor de Deus por nós. Mas a gente não pode se contentar no mínimo. Como aquela palavra que fala, não é porque a gente não é perfeito, que então a gente vai deixar as coisas acontecer. Não, a gente vai lutar para ser perfeito, mesmo sabendo que a gente nunca vai ser perfeito o suficiente. Mas se eu deixar de tentar, eu não
não chego nem perto disso. Então a gente precisa se atentar, buscar a Deus com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão. Quem está sendo você nesse relacionamento? Você é o máximo? Ou sequer você é o mínimo? Ou você é o mínimo e vai aceitar continuar sendo o mínimo, como se isso fosse aceitável? Sabe o que eu vejo? Eu vejo uma geração de jovens, de igrejas, tal. Quando eu vejo a atitude das pessoas, eu falo, meu Deus. Eu fico preocupada. Eu falo, meu Deus. Quantas igrejas crescendo, e o evangelho era para estar sendo ali, ó, falado de forma limpa. Mas o que a gente vê é pessoas fazendo o mínimo. Cada vez mais pessoas fazendo o mínimo. E achando que aquilo é relacionamento com Deus. Achando que aquilo é aceitável para Deus. Eu vou te falar uma coisa. Deus tem sentimentos. Você tem? Quem tem sentimentos? Você tem sentimentos? Você gostaria de amar e não receber amor? Você gostaria de viver uma ingratidão constante? De você se doar e ao outro nem querer saber de você? Então, para de pensar. Se você não aceita isso para a sua vida física, porque Deus tem que aceitar isso na sua vida espiritual. Muda isso hoje, meu amado. Não sei o que você vai fazer, eu vou orar. E nós precisamos, aqueles que junto comigo quiser aqui, ó, se rasgar e falar para Deus, Deus, é para o Senhor, chega do mínimo, eu vou me esforçar ao máximo. Quando eu falo para uma pessoa, ó, vamos fazer tal coisa, a pessoa fala, eu vou tentar, é porque eu já sei que vai dar errado. Quando a pessoa fala, eu vou tentar, ela já está dando o quê? O mínimo ali. Em palavras ela já está dando o mínimo. É óbvio que vai dar errado. E quando uma pessoa quer, ela assume aquilo, ela fala, eu vou fazer funcionar. Então, decida ser diferente. Amém, pessoal? Decida dar o seu melhor. Decida escolher. Peraí, eu não quero que Deus sinta o que eu não gostaria de sentir. Eu não gosto de sentir ingratidão. A ingratidão machuca o meu coração.